Momento de reflexão. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. É como se tivéssemos sido arrebatados em espírito por alguns momentos, chegado ao trono da graça de Deus, contemplado a glória do Senhor e querendo, Senhor, nos leva para estar junto contigo, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Deus está neste lugar, Deus está aqui. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos fazer duas leituras na palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Depois eu gostaria de ler Gênesis, capítulo 8, versículo 20 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Gênesis capítulo 8, versículo 20 a 22, que diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Oremos ao Senhor. Querido e poderoso Deus, eu não tenho dúvida, Senhor, da Tua presença neste lugar. Eu não tenho dúvida, Senhor, de que o Senhor estava fazendo uma obra gloriosa nesta manhã. Eu creio, meu Deus, que há vidas aqui que o Senhor quer tratar neste dia, meu Deus. Há vidas que chegaram aqui, meu Pai, com o coração arrebentado, meu Deus. Há vidas que chegaram aqui com o coração banhado em lágrimas, pela luta, pelo aquilo que enfrentou no decorrer dessa semana. Mas o Senhor a trouxe nessa manhã frienta para tratar em particular, meu Deus. Que Teu Espírito Santo possa recircular a água neste lugar e possa banhar esta pessoa, a nossa vida, para compreender os Teus propósitos sobre nossas vidas, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Não somos nada sem Ti, meu Deus. Eu me coloco mais uma vez diante da inteira autoridade da Tua pessoa e pedindo que a Tua misericórdia venha se me cobrir nesta manhã. E o Senhor, se quiser fazer da minha vida um instrumento nas Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo abençoe esta palavra que foi lida e que nós possamos sair abençoados pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As estações da vida. As estações da vida. Quantas estações tem o ano? 4? Quais são? Você falou 4 quais? Inverno, verão, outono e primavera.
Acho que não é nessa ordem, não é. Mas são as 4 estações da vida. Quem gosta de verão? Primavera, estação das flores. Outono, mês da colheita, estação da colheita. Quem gosta de inverno aqui? Tem 3 malucos aqui que gostam de inverno. Meu sobrinho está lá em Laje, estava 1 grau negativo ontem. Vai para lá, irmãos. Muda para lá, o que vocês estão fazendo aqui? Inverno. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre essas estações da vida. Deus, queridos irmãos, quando após o secamento da terra, Deus fez um pacto com o homem. E esse pacto foi feito porque Deus entendeu que o desígnio do homem era má, muito mal. O desígnio do homem é má, por natureza. A Bíblia diz que o coração do homem só inclina para o mal. Então Deus fez um pacto. Deus fez uma revelação bem clara. Olha, enquanto durar a terra, enquanto a terra não for destruída, não deixará de haver colheita, não deixará de haver frio, não deixará de haver calor, não deixará de haver verão e inverno. Deus fez esse pacto na leitura que nós lemos. E não deixará também de haver noite e dia, manhã e tarde. Deus fez esse pacto. Amém, irmãos? Você conhece bem, hoje nós entendemos de maneira diferente isso. Hoje nós temos 4 estações, aquelas que foram dito aqui: outono, primavera, verão e inverno. E se você fizer uma análise, uma relação teológica, segundo o que nós estudamos, quando Deus soprou aquele vento forte, porque havia muita água na terra, não havia parte seca, era um abismo, aquele sopro de Deus, um vento foi tão forte. Depois do dilúvio, eu estou dizendo isso, a terra teve inclinação de 25 graus. A terra tinha vários climas. Não, aliás, a terra não tinha vários climas. Não havia chuva, apenas um orvalho que molhava a terra toda manhã, que regava a terra. Tinha um clima permanentemente estável. Mas, quando aconteceu o dilúvio, segundo os estudiosos, no final do dilúvio, então Deus soprou um forte vento, tão forte, para secar as águas do dilúvio. E a arca de Noé só não se arrebentou no meio, porque Deus protegeu a arca. Ventos esses, como os tornados americanos, que eles falam em twister, em inglês. Aquele vento forte removeu as águas, mexeu com toda a estrutura da terra. E com esse movimento, a terra sofreu um impacto, uma inclinação de 25 graus. E você que já estudou sobre, principalmente geografia, sobre a terra, quando ela está inclinada para o sol, há uma tendência do calor ser mais forte. Os irmãos podem imaginar, e muitas vezes nunca imaginou isso, por que na África a cor da pele é negra? Dificilmente um branco residiria ali. Hoje há uma adaptação, é claro, pelos protetores solares. Mas porque lá na África, no continente africano, o sol é mais próximo da terra e queima muito forte. Eu estive no começo do ano em férias em Santa Catarina e uma manhã fui tentar ler no sol. Eu não consegui ficar 5 minutos, o sol ardia, queimava. Porque por ser um estado mais próximo também, acima do nível do mar, o sol também fica um tanto mais próximo e o sol é insuportável. Nós aqui não conseguiríamos ficar um bom tempo no sol. Queridos irmãos, e
quando nós nos aproximamos mais para o sol, a tendência é queimar mais a pele. E Deus disse: enquanto durar a terra, haverá essa situação. Se você fizer uma análise em Gênesis 10, verá que ali houve uma divisão da terra, e que se dividiu nos continentes que nós temos hoje. E se você pegar o mapa, e verá que houve uma divisão realmente da terra. E esse complexo todo, a natureza a modificou de tal maneira que o tempo não tem mais estabilidade. O homem do campo hoje sofre muito mais do que anos atrás. Eu me recordo na nossa infância, quando nós morávamos na roça, o meu pai dizia: olha, vai chegar a época das chuvas, é hora de plantar isso e plantar aquilo. E a chuva vinha. Olha, naquele tempo não tinha meteorologista do Jornal Nacional, ou dos jornais, e não do clima no WhatsApp, no celular. O meu pai dizia: olha, essa madrugada nós temos que acordar para fazer fogueira ou queimar pneu para não perder a plantação. Por quê? Porque vai ter geada. Esses dias atrás, uma das minhas filhas perguntou: pai, o que é geada? As pessoas não entendem isso. Naquele tempo, o homem do campo sabia a época certa própria para plantar. Qual época era da chuva e qual época era de estiagem. Hoje está uma bagunça. Quando você espera chuva, vem calor. Quando você espera calor, vem frio. Quando você espera frio, vem toda essa balbúrdia que nós estamos vendo aí. E com isso, não só a natureza tem sofrido, mas o organismo humano também tem sofrido. Queridos irmãos, e Deus fez essa promessa: enquanto houver terra, haverá calor e frio, chuva, sol. Irmãos, e eu quero que você entenda que tudo aquilo que acontece na natureza acontece na vida do ser humano. Tudo que acontece na natureza tem aplicabilidade na vida do ser humano. Eu quero ler um texto em Cantares, no capítulo 2, versículo 10 e 13, para a nossa reflexão também nesta manhã. Salomão fala desses acontecimentos de forma poética. Cantares 2, 10 diz assim, capítulo 2, versículo 10 a 13. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Queridos, e naquele outro texto que nós lemos em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, que diz: há tempo para tudo debaixo do sol. Você crê nisso, que há tempo para tudo por baixo do sol, aqui na terra? Que há tempo de chorar e há tempo de sorrir? Que há tempo de plantar e tempo de colher? Que há tempo de juntar e tempo de separar? Você crê que há tempo para tudo na face da terra? Amém? Há tempo, irmãos, de estações que mais se comentam. Há uma estação em que mais os poetas escrevem. Há uma estação em que os casais ficam mais românticos. Qual é a estação que eu estou falando? Da primavera. Alguém diz: eu gostaria que a minha vida fosse uma eterna primavera, que só tivesse flores, que só tivesse sorrisos, que só tivesse perfumes, aroma. Os jardins ficam mais bonitos. Essa semana o jardineiro foi em casa plantar o jardim próximo ali à piscina, à entrada da casa, e eu ficava olhando aquelas flores lindas. De época das flores, as pessoas saem mais para o campo.
As pessoas sentam mais para o lado de fora de casa, contemplam mais a natureza, ver aquelas borboletas sentando nas flores, as abelhas. Você contempla aquilo, não tem coisa mais magnífica para se contemplar. As pessoas sorriem mais, a pele fica mais linda, o coração fica mais alegre, expansivo. E eu posso dizer que quase a totalidade das pessoas, e por que não dizer também da minha, que eu queria que só houvesse primavera na nossa vida. Só primavera. Mas às vezes, irmãos, e eu não tenho dúvida que existem pessoas aqui que estão vivendo um inverno na sua vida. Não esse inverno que nós literalmente estamos presenciando aqui, mas existem pessoas que estão vivendo no seu interior um inverno terrível. Um inverno terrível. Existem pessoas aqui que não têm motivos para sorrir, não tem motivo para abraçar, não tem motivos para dizer eu te amo, não tem motivos para dizer eu me sinto amado, eu me sinto amada, porque esse inverno não durou apenas uma estação. Esse inverno tem se durado por muito e muito tempo. Quantos de vocês gostariam de ter só primavera na vida? Sentir o perfume das flores. As mulheres, como eu disse ontem, quando recebem flores, aquilo tem um encantamento fora do comum. O homem também hoje está recebendo flores. E não estou pensando naquele outro lado, não. Receber flores também é um símbolo de amor em gesto. Apesar que hoje o homem receber flor é meio perigoso, pelo contexto que estamos vivenciando. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, o tempo não é só de primavera. Há verão, há outono e há inverno. Se nós olharmos o texto do apóstolo Paulo, e eu gosto desse paralelo que o apóstolo Paulo faz, de que tudo que acontece na natureza acontece também na vida humana. O que existe na natureza acontece também na nossa vida. O que existe na natureza existe na vida humana. Há um paralelo nisso e eu gosto desse paralelo. Eu não gosto de inverno, eu vou ser sincero. Eu não gosto de inverno. Ontem queríamos até retornar para casa de tão frio que estava. O que eu vou fazer na casa dos outros? Nesse inverno eu quero entrar debaixo do meu edredom e ficar ali. Mas eu passei até calor diante de tudo que tinha naquela cama ontem. Misericórdia. Irmãos, no inverno forte da sua vida, as pessoas desistem de viver. No inverno da vida das pessoas, muitas desistem de viver. Muitas se trancam dentro de um quarto, em situações depressivas. Elas não querem mais viver, porque o inverno é muito forte. O inverno é muito forte. Você não vai encontrar um único texto na Bíblia que fala que o cristão não terá inverno na vida. Existem pregadores hoje do século 21, esses profetas do século 21, que diz que o crente não pode ter inverno, o crente não pode ter luta, o crente não pode ter aflição. Isso é mentira do diabo. Existem pessoas que vivem a ilusão de que a sua vida só será primavera, de que não haverá inverno. Diz que só vai haver verão, só haverá dia, não haverá noite, não haverá nuvens negras. As pessoas querem acreditar nisso. O que precisamos entender e que nós precisamos aprender é relacionar essas duas situações. No inverno, queridos irmãos, as pessoas, elas vão comprar cobertores, elas vão comprar blusas, o mercado, as lojas compram um estoque enorme, porque elas querem se proteger no inverno.
Você só vai dar valor ao inverno quando você tiver um filho. No inverno, você acorda de madrugada para ver se o seu filho pequeno, a sua filhinha pequena está descoberta. Ela não é. Quantas vezes nós pais, mães, levantamos de madrugada para ver se o nosso filho estava coberto naquele inferno, aquele inverno. Na primavera alguém faz isso. Alguém acorda na primavera ou no verão para ver se o seu filho está descoberto. Ninguém faz isso. Mas na vida nós não fazemos isso. Apenas nos preparamos psicologicamente para as primaveras e para os verões. E não nos preparamos para os tempos de inverno. Os tempos invernos da vida. Nós não preparamos. Aí vem um poeta do Evangelho dizer que a sua vida só será primavera e outono. E haverá uma redução, pois só haverá primavera e outono, não haverá inverno, não haverá verão. O texto que nós lemos não diz isso. Deus disse em outro texto que tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Irmãos, o que a gente pode analisar dessas situações, estudando com essas coisas de relacionamento da terra, da natureza. O que a maioria das pessoas não entendem é que as flores que estão lindas na primavera, elas foram incubadas no inverno. Elas foram incubadas no inverno. Aquelas lindas flores da primavera. Você olha no inverno, vê aqueles galhos todos secos. Não há uma folha, uma flor, não há uma folha. Está tudo seco. Uma imagem mais feia. Mas de repente a estação muda e você começa a passar, começa a ver aqueles primeiros botões saindo. Aquele galho que estava seco, de repente está todo verde, toda uma folhagem, de repente está lindo. Você passa na rua, vê flores para todos os lados, porque aquela folhagem ela foi incubada no inverno. Alguns estudiosos dizem que se não houvesse inverno, não haveria primavera. Os biólogos dizem que o inverno é necessário porque no inverno milhões e milhões de vermes e bactérias são destruídas. Se não destruiria um homem, se ela não fosse morta, se multiplicaria demais e era impossível de um homem sobreviver. Eu não diria que é extinto, porque extinto quem tem são os animais. Mas quando o inverno bate na natureza, ela se fecha. E existe uma reação de preservação da espécie, de sobrevivência. E elas passam a incubar as flores lá no seu interior. Porque as flores trazem os frutos. E os frutos trazem as sementes. E esse processo faz com que a espécie seja perpetuada. E ela perdendo a força ali quando termina o inverno, elas reagem, a semente rompe a terra e começa a nascer aquela primavera maravilhosa. O que você tem feito com o inverno da tua vida? O que você tem feito com o inverno da tua vida? Você tem parado para chorar? Você tem parado para se lamentar? Você tem parado para ficar questionando a Deus do porquê e do porquê isso, porquê aquilo? A primavera com suas flores maravilhosas e os seus perfumes, elas foram incumbidas no inverno. Mas o que você tem colhido nas primaveras da tua vida é fruto daquilo que você incumbiu no inverno. Você já leu na Bíblia que a fé é provada no fogo? Você já leu na Bíblia que as dificuldades na vida geram forças? Nós lemos no texto da escola bíblica que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos irmãos,
no inverno forte das nossas vidas, muitos de nós desistimos de viver. Uma ocasião, chegou uma mãe e uma filha no escritório e para que nós pleiteássemos no direito do seu esposo. E era uma família evangélica de uma outra denominação. E eu disse: o que aconteceu? Quando nós chegamos em casa, o nosso esposo estava no ambiente da casa com uma corda no pescoço. Ele tirou a vida e deixou esse bilhete. Mas o porquê que ele fez isso? Devido aos inúmeros problemas da vida, ele se trancou dentro de casa, ele não saía mais, as dificuldades financeiras, os cobradores cobrando. E o homem de 44 anos colocou a corda no pescoço e acabou com sua vida. Nos dias de hoje, o inverno de muitas pessoas tem levado elas a entrarem em um quarto e não saírem mais. A medicina vem dizer que a depressão tem sido o mal do século 21. Existem pessoas, embora dentro da igreja, que estão vivendo uma profunda depressão, porque ela está mergulhada dentro do seu inverno e não permite que as primaveras surjam na sua vida. Elas estão aqui simplesmente para tentar passar uma imagem diferente daquela que ela gostaria de passar. O inverno tem destruído vidas. O inverno tem destruído fé. Quantas perdas nós temos na vida aqui das quais nós não conseguimos compreender. Perdas que deixam marcas, cicatrizes que não saem. O nosso saudoso irmão Amós, ele era o mais velho, mas era considerado o caçula da família. Ele tinha síndrome de Down, mas era uma pessoa que fazia de tudo. E era muito querido. E ele, todas as manhãs, ele levantava e varria quase todas as ruas do bairro. Minha mãe cansava de comprar vassoura porque ele varria, bota frio ou calor, ele ficava sem camisa e varria a rua inteira. Tanto é que no bairro da minha mãe não tinha varredor de rua, porque o Amós fazia isso. E lá em Prudente, não sei aqui, não sei se tem também aqui varredor, mas no final do ano, os lixeiros, eles passavam, entregam os cartões de boas festas, e eles recebem todo tipo de brinde, champanhe, vinho, dinheiro, roupa. E lá naquele bairro, eles não davam para os lixeiros, maioria, mas dava para o Amós. Ele ganhava roupa, dinheiro, ele ficava tão feliz. Um dia, a minha filha mais velha saía da faculdade, ela sempre passa na minha mãe para abraçá-la, para beijá-la. E ela tirou uma foto do braço do meu irmão e mandou: pai, dá uma olhada no tio. Tem que ver isso, pai, está aumentando. E eu mandei para as minhas irmãs que trabalham nessa área da saúde, para elas tomarem uma providência. E elas correram, pagaram uma dermatologista, foi fazer o exame e descobriu que era câncer. Mas quem tem síndrome de Down não sente dor. Na verdade, aquilo já tinha tomado o seu corpo inteiro, começou a nascer alguns caroços, mas ele não sente dor, porque o síndrome de Down, ele trava, tem um problema no cérebro que eles não fazem sentir dor. E a minha irmã tinha que levar ele para a clínica para internar, porque ele estava faltando ar. E ele não obedece a ninguém, mas é só a mim, ele me respeita muito. E nós fomos ali. E eu fui ligar para ele lá na minha mãe, porque ele não queria ir. E ele veio e me deu aquele abraço. E o abraço dele é muito apertado.
E às vezes eu não gostava que ele me abraçasse daquele jeito. Eu disse para ele ir, ele disse, vai ser bom para mim? Eu falei, vai. Eu não sabia que aquele era o último abraço que eu tinha dado nele. Eu juro que se eu soubesse que aquele era o último abraço, eu ficaria a noite inteira abraçado a ele. Depois que a gente perde alguém, a gente vê o significado, o quanto aquela pessoa nos faz falta. Os invernos da vida nos machucam muito. Os invernos da vida nos ferem. E existem marcas que o tempo não arranca. Às vezes, queridos irmãos, nós precisamos aprender a perdoar mais. Existem pessoas que dizem, eu não perdoo, mas carrega por resto da vida uma dor, uma angústia dentro da alma. Existe aquele outro que diz, eu perdoo, mas eu quero aquela pessoa quanto mais longe de mim. Não existe perdão à distância. Perdão aproxima as pessoas. Perdão cria intimidade, relacionamento. E muitas vezes guardamos mágoa, rancor por uma coisa tão pequena. A morte é uma coisa ruim. A morte é algo que não tem solução. E às vezes perdemos primaveras da vida, simplesmente pelo fato de que aquela irmã, aquele irmão me olhou de forma atravessada. Porque eu não vou com a cara de fulano, de cicrano. Coisas tão, as picuinhas diabólicas, que impede depois de termos o outono de colheita. É hora de começar a liberar perdão e sair desse inverno que está nos transformando no inferno duradouro. Deveríamos pensar nisso, irmãos. Como dizíamos na escola bíblica, o hino que disse que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. É na tribulação que você reflete a vida. É na beira de um caixão que você reflete a vida e não perder as oportunidades que a vida nos proporciona. É quando você está mergulhado na dor, na tristeza, na angústia, que você começa a olhar para dentro de si e mergulhar dentro do seu eu e entender que você não é nada senão o soberano Deus na sua vida. É hora de pararmos dessas coisas infantis e assumir uma responsabilidade muito mais séria na presença de Deus. Querido irmão, eu quero ler um texto com você, para que você faça uma análise com ele. Será que o Senhor Jesus teve inverno na sua vida? Será que Jesus teve inverno na vida ou não? Eu vou ler um texto que demonstra um inverno terrível na vida de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 36 até o 40. (26, 36 ao 40). Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e diz a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhes diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo:
Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, esse como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava angustiado até a morte. Diz o texto. Ele falou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus está dizendo: Pai, eu não aguento, eu não suporto, eu sou humano. Mas se for possível o Senhor passar, me tirar dessa situação, eu agradeço. Mas se não for possível, Senhor, faça contudo a tua vontade. Quantos momentos você já passou na vida e disse isso e falou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim essa situação, meu Deus. Quantas vezes você já passou isso na tua família? Senhor, tira esse problema da minha família. Senhor, ajuda a minha casa, Senhor. Senhor, reúna a minha família. Passa, Senhor, esse mal que está atormentando a minha família. E alguém diz: mas por que você está passando por isso? Você não é crente? Você não crê em Deus? Você não vai na igreja todo sábado, todo domingo, toda quarta? Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Jesus diz: minha alma está angustiada até a morte. E Jesus, irmãos, ele estava sozinho. E o diabo do outro lado acusando, dizendo: larga isso, dá uma olhada, a humanidade não está nem aí. Jesus foi procurar os seus amigos, os seus melhores amigos, porque existe situação na vida que nós contamos com um amigo, mas há problemas na vida que quando você está dentro de um buraco, você não encontra um amigo para te socorrer. Aqueles 2 discípulos que Jesus mais amava, que Jesus mais esperava, o encontrou dormindo. E Jesus diz: vocês não podem velar comigo nem uma hora. Irmãos, há um inverno na vida que você está rodeado de pessoas, mas você vai se encontrar sozinho. Você não encontra ninguém, nem mesmo talvez a tua família te ajuda. Você está sozinho. Por isso, aquele amigo, amiga que você diz que é o seu melhor amigo, ele é teu amigo, a tua amiga, quando você puder oferecer algo. O dia que você precisar pedir, você não encontra amigo. O amigo verdadeiro chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele volta novamente para os seus amigos, seus discípulos, eles estavam dormindo. E Jesus estava literalmente sozinho. Jesus ficou sozinho. Sozinho. E ele estava angustiado. E Jesus disse: nem uma hora podeis ficar comigo nesta hora. Aqui podemos dizer, irmãos, que começa um período terrível na vida de Jesus. Solidão, angústia, medo. Sozinho. Jesus estava sem folhas. Ele olhava para o lado e esperava ajuda, mas parecia que só havia galhos secos. Ele ficou literalmente sozinho, abandonado, como aquela visão do inverno, após o inverno, toda a paisagem feia, morta. Eu gostaria que você acompanhasse isso comigo. Ali Jesus começou a incubar flores para a primavera. E quando ele foi para a cruz, como você olha para a natureza no fim do inverno, e as pessoas olham para a cruz e vê Jesus ali sozinho. Os discípulos o abandonaram. E em momento depois dessa luta, é que chega Jonas com os soldados ali naquele inverno de Getsêmani. Jesus passa a pior noite na tua vida. Jesus é julgado, ele é açoitado, ele é surrado, cuspido, esmurrado. A história conta que quando aquela chibatada na ponta daqueles
chicote havia, navalha, que pegava a pele de Jesus e caía pedaço de carne do lado. Jesus sofreu tudo isso. O inverno terrível da vida de Jesus. Quando amanhece o dia, a situação é mais terrível do que se pode pensar. Isaías 52:14 diz que ele era irreconhecível de ter sido tanto esmurrado, apanhado, seu corpo foi dilacerado. É como se você olhasse e enxergasse dentro da entranha de Jesus sangue para todo quanto é lado. E Pedro, que esperava tanto de Jesus, que confiava tanto em Jesus, disse: se fizer isso com ele, imagina o que vai fazer comigo. E Pedro fugiu, mas Pedro havia prometido a ele, dizendo que estava disposto a ir até a morte com ele, e negou Jesus por 3 vezes. Quantas vezes no inverno da nossa vida nós negamos Jesus? Quantas vezes no inverno da nossa vida nós esquecemos de Deus, e esquecemos da cruz de Cristo, e esquecemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ninguém que anda com Jesus por 3 anos, vê os milagres que Jesus fez, vê as curas que Jesus fez, poderia fazer aquilo, negar Jesus. Mas ele ficou abalado. Pedro teve a sua resistência totalmente minada, e ele negou que era seguidor de Jesus. Ele estava literalmente acabado, como aquela folha no final do inverno. E as pessoas olhavam para ele e disse: é esse? Não era esse que curava os leprosos? Não era ele que curava os cegos? Não era esse que multiplicou pães para a multidão e peixe? Aonde está a força dele? Quando nós estamos no mergulho do nosso inverno, nós recebemos mais acusações do que ajuda. Quando estamos mergulhados em um problema, numa situação terrível, nós temos mais acusadores do que ajudadores. Queridos irmãos, como diz, quase que dava para ver as entranhas de Jesus, quase que dava para ver dentro dele. E levaram ele para a cruz, e todos olhavam. Os discípulos fugiram, e Pedro depois conseguiu juntar alguns e voltar a pescar. Como aquelas pessoas que estão no campo e passando necessidade, e olham para o campo e não vê esperança nenhuma na sua plantação. Os galhos estão secos. E Cristo na cruz, toda a esperança estava depositada na cruz. E o diabo no inferno, fazendo festa, comemorando a derrota do Filho de Deus. E finalmente chega o fim. Chega o fim. E logo após Jesus olhar para o céu e dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele encurva a cabeça. É como uma árvore que não tem mais nada. É como uma árvore que tem somente a seiva correndo dentro de si. Não tinha apenas a força do Messias. E disse: Pai, eu não tenho mais nada, mas o que eu tenho eu te dou. E quando ele fez isso, tombou a sua cabeça e expirou. Segundos depois, as flores começam a desabrotar. E o soldado romano que comandou a execução, o centurião, disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus.
Quando você olha para a natureza e no final do inverno, que as pessoas pensam que está tudo acabado, que é só riscar um fósforo e acabará tudo. Mas Jesus não, irmãos. Quando Jesus foi lançado na terra, o pior erro de Satanás, do diabo, foi matar Jesus. Que quando jogou Jesus na terra, Jesus era uma semente. E quando jogou Jesus ali, Jesus começou a brotar, romper no inverno. E de repente Jesus volta, encontra os discípulos. Venham para cá, eu estou vivo. E aqueles discípulos começam a ver flores na terra. Pedro, que nunca pregou, ele começa a falar de Jesus. E naquela tarde, quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. E as flores começavam a brotar no inverno de Jesus Cristo. E aquela incubação que Jesus viveu, hoje nasceu flores que estão aqui, aleluia. O inverno de Jesus fez com que você e eu nascesse no dia de hoje. Nós somos flores do inverno de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A primavera que Jesus nos deu é para glorificar Ele, é para adorar o Senhor, é para bendizer no momento de dor, porque o nosso inverno já foi feito, passado por Jesus Cristo. Se você está ligado na videira verdadeira que é Cristo, irmão, se você está passando o inverno, Jesus é a videira verdadeira. Espera que tem o tempo de Deus para você. Há um tempo para tudo. Vai passar, essa dor vai passar, esse problema vai passar, essa cura virá. Dê tempo, espera em Jesus. Talvez você não entenda o que Jesus falou, e às vezes precisamos ser podado, queridos irmãos, ser podado para nascer frutos novos, para nascer galhos novos. Se você não tiver inverno, você nunca vai produzir frutos. Se você não tiver inverno, você nunca vai crescer. Todos os homens que Deus usou, ele produziu fruto porque antes passou pelo inverno. Aleluia! O apóstolo Paulo talvez fosse o homem que mais passou inverno na vida dele. Ele disse: eu sei o que é sofrer por Jesus, irmãos. Nós precisamos aprender a entender o que é sofrer por Jesus Cristo. Bem-aventurado os que padecem o sofrimento de Cristo, porque se você passa pelo sofrimento de Jesus, é sinal que você produzirá frutos dignos de louvor ao nome do Senhor. É mentira isso que fica falando e dizendo aí que crente não passa por luta, que crente não passa por problema. É mentira. Não acredite nisso, porque quando você passa por inverno, você se fecha em Cristo Jesus e nasce em você uma nova realidade diante de Deus. Você fala com Deus e Deus fala com você. Você pede ajuda dele e o anjo se acampa ao redor de você. Mas no inverno você se fecha para gerar força, porque a força que está dentro de você não é de você, é de Deus, é de Deus, é de Jesus. Aleluia! É hora de você aguentar. Aguenta que Jesus está com você nessa batalha. Aleluia! Eu gosto do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus vai sorrir com você. Jesus chora com você. Não desista, irmão. Não desista, irmã. O seu inverno vai passar. O teu inverno vai passar. E quando o inverno passar, você vai colher as primaveras. Você vai cheirar o bom perfume. Você vai cheirar o perfume de Jesus. E você vai nas plantações colher o outono, os frutos. Ficamos de pé em nome de Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Oricama lá em Sipiri, Lamassi, Lamalás. Oricama lá em Sipiri, Lamassi, Lamalás. Eu creio sim.
virá.